Olá, gatonas e gatinhas, sejam muito bem-vindas, bem-vindas. Eu sou Luciana, sou nutricionista e eu estou muito feliz de estar aqui para falar com vocês sobre o sistema nervoso central. Né, fiz essa aula porque eu acho extremamente importante, né, nós termos o conhecimento de como acontece toda a nossa comunicação de neurônios, né, de neurotransmissores, né, que vão afetar diretamente a nossa produção hormonal e o nosso equilíbrio em tudo, né, principalmente como mulher. Tá? Ciclo menstrual, a nossa resposta ao estresse, né, tireoide e tudo, tá tudo ligado e associado com o que acontece aqui dentro. Tá? Quero falar para vocês como que a nutrição e yoga vão atuar para ajudar você a ter melhor controle, melhor relaxamento do que está aqui dentro. Como a gente pode estimular uma produção equilibrada de hormônios, tá? Hormônios e neurotransmissores, né? Porque os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão agir diretamente de como o nosso corpo responde a esse estímulo, tá? E é a resposta de neurotransmissor e hormonal, tá? Vai atingir diretamente no seu controle de peso, na sua satisfação, no seu sentimento de bem-estar, né? E daí, se você tem depressão, ansiedade, irritabilidade, falta de concentração, dores, né? TPM, sintomas fortes de TPM, tenho certeza, sim, que essa aula é muito importante para você, tá? Então, vamos lá? Deixa eu começar aqui do começo e trazer o primeiro slide, explicar para vocês de como essa aula vai ser dividida, tá? Então, temos aqui, né, essa aula de sistema nervoso central vai ser dividida em 4 partes, tá? Vamos começar hoje falando sobre o sistema nervoso central, como ele é composto, o que acontece aqui dentro, né, como é que isso é organizado e interligado, como é que acontece essa produção de neurotransmissor e essa produção hormonal, né, e como que o estresse ele vai afetar diretamente essa produção e esse equilíbrio. Na segunda aula, nós vamos falar só de nutrição, né, nutrição voltada, né, para esse equilíbrio. Tá? Como é que os nutrientes vão atuar nos neurotransmissores, quais nutrientes que a gente pode trabalhar, tá? Como que a gente pode ter um equilíbrio de alimentação que faça a seu favor, tá? Na aula 3, vamos falar de yoga. Eu vejo muito desinformação em relação a mindfulness, né? Tá muito na moda falar mindfulness. E o que significa isso? Né? Aliás, o músculo é uma coisa que a gente exercita, né? Mas isso daqui, né? Como é que isso aqui não é músculo, embora já está comprovado, né? Que o cérebro ele tem sim plasticidade, ele se adapta, né? E ele vai se desenvolver mais aonde ele recebe mais estímulo. Tá? E eu vou dar orientações, né, de como fazer isso de forma correta. É uma atividade muito psicoterapêutica. Eu sou adepta à meditação, né? Digo para vocês que depois que eu comecei a fazer meditação, né, acabaram minhas crises de ansiedade. Tem uma resposta quando eu sinto que eu estou ansiosa, eu tenho uma resposta muito melhor. O meu processo cognitivo melhorou muito, né? Hoje eu sinto que eu tenho muito mais autocontrole das minhas emoções, dos meus pensamentos que antes, né? E isso graças à atividade de meditação, esse exercício, né, psicocognitivo, né, que é relaxamento mental, que é a meditação. Tá? Então eu quero ensinar vocês a como fazer isso. Tá? Vai ser muito legal. Vamos começar então com o sistema, né, como isso é formado, né? Então nós temos aqui, né, a nossa caixinha, o nosso cérebro, né, dividido em seções. Então tudo que a gente absorve é processado, todas as informações que nós temos
de pensamentos, de observação, é processado aqui, né? E aqui está todo o nosso, como a gente observa, como a gente experimenta o nosso ao redor, né? Está vinculado com esses órgãos aqui. Então, nós temos os olhos, e agora você está me vendo, você está processando essa imagem. Né? Então, é através dos olhos que nós observamos, que nós analisamos, né? Que nós também vemos se é uma imagem ou uma experiência, vem através dos olhos. Né? Temos o nariz, né? Que é onde nós temos a percepção do ar, né? E é o início do nosso sistema pulmonar respiratório, né? A boca não é parte do sistema respiratório, embora você possa respirar pela boca. Me diz aí se você, quando passa a noite dormindo de boca aberta, diga aí se você dorme bem. Né? Geralmente, quando você dorme, tem que dormir de boca aberta, você é uma noite mal dormida, você acorda já cansada, né? Você não dormiu bem. Né? Porque o seu nariz, que é o órgão sensorial de respiração, ele não está funcionando. Então, é através do nariz em que, né, isso aqui, ele acontece, a gente sente o cheiro, e você sabe se é um cheiro bom, se é um cheiro ruim. O cheiro te faz lembrar sensações, o cheiro te faz lembrar tal coisa, tal comida, tal flor, um cheiro te remete à memória. A memória aqui do nariz. Temos a boca ela é muito mais vinculada à fala, né? É algo de fala e também de mastigação, é o início do trato gastrointestinal, né? A gente tem que mastigar e engolir, né? E isso, aquela coisa também é uma resposta emocional, né? Vou ter que engolir isso eu vou ter que mastigar melhor, né? Porque tudo que a gente põe na boca a gente tem engole, né? Passa pela mastigação e aqui nós sentimos sabor, tem memória e isso vai ser processado justamente e você vai associar aquele alimento, aquele sabor a uma experiência, a uma história, né? A um tempo. E isso vai fazer a tua cabeça viajar, né? E temos os nossos ouvidos, né? Aqui tem o nosso sistema tímpano, que é o nosso equilíbrio, e também temos o som. Através do som, você também está atento ao ambiente, aqui que tá, o que está próximo, o que está longe. É um som que atrapalha, é um som agradável, que incomoda, né? E isso tudo está sendo processado por essa caixinha aqui. Você está absorvendo e você está aprendendo. Nesse momento, você está vendo e também está ouvindo e você está processando essa informação. Né? E você está fazendo o seu julgamento. Se isso é interessante, eu vou assistir, não vou assistir. Né? E você está aqui, né, tendo esse input, né, inserindo essa informação dentro dessa caixinha aqui. Né? E o cérebro é dividido em duas partes, né? Do lado direito temos o processo criativo, né? O lado emocional, e aqui o lado esquerdo temos o processo racional e lógico. Né? No meio desse cérebro vai ter uma bolinha, né? Vai ter tipo um ovinho que se chama o sistema límbico. Todas as que é cheio de granulezinha, né? De organelas. Né? Essas organelas elas vão ser responsáveis pelo todo o processo de memória e sentimento. Tá? Sentimentos, emoções e também produção hormonal. Tá? E de neurotransmissores, porque são os neurotransmissores que vão transmitir desencadear todo um funcionamento. Tá? Aqui no meio, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor, tem essa ervilhinha penduradinha, essa bolinha, que se chama a hipófise. E em cima da hipófise tem o hipotálamo. Tá? E esses dois aqui, esse casalzinho, vai ser o grande responsável por iniciar todo o desencadeamento neurotransmissor e hormonal. Tá? E nessa caixinha aqui, a gente tem o tubo neural, né? Que é a nossa coluna. Me diz aí o quanto a sua coluna te faz sofrer. O quanto você cuida dela, o quanto ela tá torta, o quanto você alinha, né? E esse tubo ele é extremamente importante porque ele que dissemina e encaminha toda a informação que está aqui.
né? E é um processo de duas vias, tá aqui, a informação tá aqui e encaminha para lá, para região periférica, né, para os nossos órgãos sensoriais, e a gente também capta a informação do ambiente, ele entra no tubo neural e encaminha lá para cima. Tá? Então, o tubo neural, ele é o tronco, é o que te mantém reto, é o que te mantém o teu corpo, que sustenta todo o seu corpo, né? Todo o seu tronco é o tubo neural, é essa coluna, e que também manda todas as ordens do que fazer com até com seus dedos. Tá? E nesse sistema, as células que compõem todo esse sistema são os neurônios. Tá? Esses neurônios são essas ramificações, tá? Que parecem mais raízes, tá? Tem uma bolinha cheia de raiz. E daí elas vão se conectar fazendo uma teia, fazendo uma cadeia, e essas raizinhas elas vão se ligando e formando um aglomerado. Tá? E elas vão mandar comunicação uma para outra, em cadeia. E entre um neurônio e outro, eles não são ligados assim, eles não encostam, eles têm uma certa distância, tá? E essa distância se chama fenda sináptica. Eu vou fazer melhor aqui para vocês verem. Essa fenda sináptica é o espaço que tem entre um neurônio e outro, e é onde o neurotransmissor vai passar, a comunicação vai passar. Tá? Então, a resposta do sistema nervoso central é um procedimento de comunicação. Tá? A gente tem a transmissão de uma mensagem e tem o receptor. Então, um neurônio, tá? Aqui está o final do neurônio. Esse neurônio vai mandar a mensagem para o outro. O outro está aqui para receber. Um manda, o outro recebe. Tá? E nessa comunicação de enviar, receber, tem que ter uma resposta. Tá? Então, se você está feliz, a serotonina vai mandar mensagem para outra célula e vai dizer, então agora está feliz. Então, aí você vai se sentir feliz, porque houve uma comunicação de neurotransmissor. Tá? Se esse receptor não recebe a mensagem, não tem comunicação. Se esse transmissor não envia, também não tem comunicação. A mensagem, ela não passa. Tá? Então, a importância da gente entender como é que se dá essa comunicação, essa ligação. Tá? Porque às vezes o neurotransmissor está até lá, tá aqui no meiozinho, mas esse daqui tem que receber, tá? Para a gente ter uma resposta satisfatória da mensagem que está sendo enviada lá de dentro. Tá? Então, quais são os neurotransmissores? Né? Os principais, né, que são os que a gente conhece, né? Que só tem a serotonina, a dopamina e a GABA. Esses são os três que mais a gente conhece distúrbios, distúrbio de ansiedade, de transtorno de humor bipolar, transtorno de TDAH, né? Relacionado à dopamina. Então, serotonina, depressão, nervosismo, tristeza, desânimo, dopamina, falta de prazer ou compulsão, momentos de euforia, tá? Desorganização mental, agitabilidade, gama, né? Que é a nossa calma, irritabilidade, nervosismo, tudo te estressa, é falta de gama. Aí também a gente também tem os outros, né? Que são essenciais para nossa resposta ao estímulo do ambiente, né? O estímulo do nosso mundo, né? A adrenalina. Se você vê uma coisa que é perigosa, você tem que fugir, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que lutar, você tem que fazer a fuga, é a adrenalina. Faz o teu músculo agir, manda energia muscular, manda o coração bater mais forte, a respiração muda, né? Mais ofegante, você tem que respirar rápido porque você vai entrar em ação agora. Tá? A noradrenalina, concentração, alerta, e você vai estar assim, de antena ligada, para saber o que está acontecendo aqui. Tá? Acetilcolina, aprendizagem,
né, a sua abertura de receber e captar informações, né, a endorfina, a acetilcolina também é excitação física, tá? A endorfina, quando você ativa o seu corpo, é a sua disposição física, e quanto mais você faz atividade física, mais endorfina você libera, porque o estado de relaxamento vem da excitação física. Tá? E daí você relaxa mais rápido, porque você libera mais endorfina. Tá? O glutamato, né, responsável pela memória, pelo aprendizado. A ocitocina para a mulher é muito importante, né, o sentimento de amor, de sensibilidade, né, de toda essa, de ter esse amor de mãe, né, abraçar, né, toda essa coisa que diz que é de mulher, né, principalmente depois do parto, né, você recebeu o filhinho, vai lá, vai amamentar, né, um momento de acolhimento. Tá? E esses neurotransmissores são todos formados a partir de aminoácidos, né, a partir de proteínas. A gente vai falar melhor isso na aula número 2. Tá? Aí, aonde acontece a produção? Como que acontece, né, esses transmissores, neurotransmissores, né? Através do eixo hipotálamo e da hipófise. Tá? E daí eu trouxe aqui para vocês essa fotinho, né? Essa ervilhazinha que fica bem no meiozinho aqui penduradinho, essa bolinha se chama hipófise. Tá? E ela tem dois lados aqui. Em cima dessa hipófise, essa região aqui é o hipotálamo. Então, o hipotálamo ele vai ser responsável por processar toda a sua percepção. Então, agora eu estou com sede, a sua percepção de fome, agora eu vou dormir, agora eu vou acordar, né? Todo o seu processo de emoção. Você assiste um filme e te deixa toda feliz, um filme romântico te deixa assim toda sonhadora, né? Ai, como eu queria um desse, né? Mas não tem. Mas tem, né? Você assiste um filme de ação, você assiste um filme de terror, você escuta uma música, você vê uma imagem, você sente um toque, um calor, uma temperatura, e isso vai gerar emoções. E isso vai fazer o estímulo de produção de neurotransmissor, tá? Fazer o seu comportamento sexual, o seu libido, o seu desejo, tá? Não só sexual, mas também desejo por coisas que te trazem prazer. A regulação do estresse, né, é a hipófise que manda a comunicação para o hipotálamo. O hipotálamo manda a informação para a hipófise, então agora você vai mandar o rim fazer cortisol. Né? Então, é a corticopropina que manda o ACTH na hipófise, que manda lá para o rim, na adrenal, fazer cortisol. Né? E o seu corpo, os seus órgãos, eles vão responder diretamente a esse estímulo. Tá? Então, é da hipófise que manda produzir LH, que vem do comando do hipotálamo, né? A sua tireoide, a regulação da sua tireoide está ligada ao TSH, que vem da onde? Da hipófise. Tá? E se tem desregulação, está desregulada a produção daqui, não vai funcionar. Né? Vai estar alterado. Tá? Desde a primeira vez que você teve o ciclo, tá? Você tem que entender como é que é a tua montanha-russa. Né? E você sabe o que acontece com o seu corpo com a sua montanha-russa. Então, a hipófise, ela vai ser responsável a fazer o seu LH e FSH, que vai diretamente para o teu útero. Então, a hipófise manda para o hipotálamo manda para sua hipófise, que manda para o seu útero. Né? Agora você está fértil. Agora você não está fértil. Tá? Então, agora nós vamos aumentar. Então, agora nós vamos diminuir. Tá? É através desse hipotálamo e hipófise que vai mandar o seu rim mandar mensagem para os seus ovários.
Então, agora nós vamos fazer mais estradiol, porque está começo do ciclo. Então, agora nós vamos diminuir, porque agora nós vamos aumentar a progesterona. Tá? E um fator que vai desregular totalmente é o seu estresse. O quão estressado e o quanto esse cortisol ele vai atuar diretamente na produção hormonal e vai sim alterar seu ciclo. Você vai ter mais sintomas, mais intensos. Tá? Então, como é importante a gente aprender a regular, entender esse eixo e como eles estão conectados. Aqui é mais um mapinha, né, para visualizar como o estresse crônico, né, vem lá da adrenal, né, então saiu do hipotálamo, foi para a hipófise, foi lá no rim, o rim mandou mensagem para todo mundo, ó, estamos estressados, tá? Bagunçou tudo. Então, a sua tireoide vai ter aumento de TSH, vai ser hipotireoidismo, você vai ter alteração de tireoide, dificuldade de emagrecer, unha fraca, queda de cabelo, tá? Irritabilidade, falta de eu sei como é que é, né? Autoestima, né? Porque você tem dificuldade, você fica frustrada, né? A sua queda do sistema imunológico, você vai estar sempre com anti-inflamatório ou com antibiótico, né? Uma aí de qualquer lugar, seja na garganta, seja no nariz, na sinusite, tá? Piora de sintomas da TPM, menopausa, tá? Mais propensa a desenvolvimento de endometriose, desregulação de ciclo, problemas de ovários policístico. Tá? Então, a desregulação hormonal, ela vai, sim, gerar algum tipo de quadro no seu ovário ou no seu útero. Tá? Eu já tive o quadro de síndrome de ovário policístico. Eu vou dizer para você que foi um sofrimento. E eu não conseguia entender como é que eu podia regular aquilo, porque era uma coisa ligada na outra, e era uma bagunça. Tá? E você vai sim ter problemas de fertilidade, porque se você não ovula, você não tem fértil. Né? E daí, o que acontece com você? A tua autoestima cai lá, despenca do abismo. Né? Principalmente se você está tentando engravidar, né? Ou tem um relacionamento e quer ter, né, fertilidade. É muito difícil. Então, como é importante desculpa, esse controle e de diminuir este cortisol, né, para que sim tenha o reequilíbrio e reorganizar toda essa bagunça hormonal. Tá? Queda de energia, fatiga, muito cansaço, desânimo, né, irritabilidade, né, diminuição, o cortisol, ele vai sim fazer a serotonina cair, vai sim o GABA cair lá embaixo, né, problema intestinal de desbiose, então tudo isso vai estar tudo ligado a isso aqui, tá? E se você está numa situação estressante, eu tenho certeza, né, que você sabe o que é estar nessa situação da mocinha em verde, né? Que é a liberação crônica do cortisol. Que você não vai ter satisfação com nada, você vai estar sempre cansada, você vai estar numa situação que você está exausta, você dorme, mas não descansa. Você vai ter muita irritabilidade, nervosismo, falta de paciência, não tem paciência para nada, tá? Alteração intestinal, sim, vai ter alteração do ciclo menstrual, vai ter ciclo intenso, ou ciclo intensos, ou dores intensas, tá? Alteração da tireoide, né, a gente já falou, queda de libido, não só da relação, né, não vai buscar a relação, não só falta de prazer na relação, mas qualquer coisa que te dá prazer em você, tá? E, obviamente, alteração de peso. Tá? O peso, ele nada mais é do que um reflexo do seu equilíbrio hormonal, tá? E como o seu corpo responde a ele. Tá? E do outro lado, né, a gente tem essa mocinha que já acordou feliz, bela, linda, né, formosa,
né? Tomando seu chazinho e o dia é lindo, maravilhoso, ela tá de bem com a vida, com o mundo, com o universo, tá? Esse DHA, né, a gente consegue estimular com a prática de meditação, ele promove o bom humor, né? Nada, né? Você tá sorrindo, né? Você tá rindo à toa, né? Tá acontecendo mil coisas, né? Mas você tá lá, né? Naquela cara de plenitude, né? Você tá com, né? Você tem um bem-estar em você, né? Com isso você consegue ter mais concentração, mais satisfação no que você faz. O teu processo de pensamentos, né? Você consegue organizar, né? Ele é neuroprotetor, né? Contra o processo oxidativo das células neuronais, né? E ele é protetor contra o cortisol. Então, como é importante a gente tem o fator estressante, mas nós também temos o fator relaxante. Estresse relaxa, retrés relaxa. Se a gente não tem o fator relaxante para contrarregular esses sintomas, esse ciclo vicioso para baixo, né, degradante, né, lá do fundo do poço, né, vai ser um catástrofe, né? A gente tem que sim fazer o sentido reverso. Tá? Temos que buscar o sentido reverso. Busque a luz, busque a iluminação. E os fatores que vão estar diretamente ligados a esse controle emocional, a esse desenvolvimento de neurotransmissor, resposta hormonal e equilíbrio vai estar diretamente ligado ao seu estilo de vida. O quanto você tem que é fator inflamatório, fator de estresse, né? Seja o seu trabalho, seja seu relacionamento, seja seus filhos, seja a sua situação financeira, seja a sua falta de tempo, tá? O quanto você passa tempo da sua vida administrando o problema, né? E o quanto da sua vida, quanto tempo você passa para receber estímulos positivos, né? Segundo Freud, nós temos pulso de morte e pulso de vida. Pulso de vida vai trazer a contrarregulação de tudo aquilo que é negativo para você. Temos o fator alimentação, e é essencial. Tá? A alimentação ela é essencial, porque não adianta só tomar remédio. Tá? Só remédio não sustenta o organismo. Né? Não adianta só tomar a pílula e agora eu tô curada. Tá? A alimentação vai te trazer nutrientes. É através dos nutrientes que a engrenagem funciona. Tá? Nós somos seres humanos. Se fosse assim, você, como mulher, não precisava ter seio para alimentar um ser humano que nasceu. Tá? Isso é nutrição. Tá? Infelizmente, nós não somos planta de produzir a nossa própria energia. Nós temos que buscar a vida, temos que buscar o alimento, temos que buscar a melhor forma de viver. Tá? E se temos nutrientes, né, vamos ter sim um fator positivo ao nosso favor. Tá? A nossa inflamação e intoxicação, quanto de você é inflamada, quanto que você tem de toxina, como que a gente pode fazer a eliminação disso? Tá? A inflamação, ela vai fazer os seus nutrientes não atuarem da forma correta. Por mais que você tenha o nutriente lá, e você tem ferro, você tem o nutriente de zinco, você tem a vitamina, mas se tem o fator de inflamação, ele vai entrar nessa cadeia e vai fazer uma bagunça, ele vai desativar. Tá? Então, aquele nutriente ele não vai agir da forma correta. Então, a coisa não vai fluir. Né? Não vai ter a resposta que você quer. Então, da onde vem essa inflamação? E o emocional, gente. Né? O nosso fator emocional. A gente acha que estar triste, a gente só está triste, né? O seu nervosismo, se você está feliz, né? Se você teve um momento de prazer, se você teve um momento que você se sente realizado ou não. Tá? O nosso controle emocional, tá? Qual é o seu nível de ansiedade, qual é o seu nível
de tristeza, de depressão, tá? De agitação, de mania. Tá? Esse nível emocional, ele vai sim ditar na sua mente todo toda essa cadeia. Tá? Então, esses são os fatores que a gente tem que sempre olhar, tá? Olhar para a gente, olhar para isso e tentar alinhar, tá? Fazer essas bolinhas, jogar lá no ar. Tá? E a gente faz meio que um malabarismo. Tá? Por enquanto, tá? É isso que eu queria passar para vocês e falar da importância que é a gente olhar e entender como é que é esse funcionamento. Tá? Quero convidar vocês a visitar meu site www.lucianomicheleto.com. Quero convidar vocês para conhecer meu método psiconutricional, como é que eu trabalho, como é que nós vamos juntos analisar tudo isso e como que nós podemos melhorar e ter uma sincronia melhor de neurotransmissor e hormonal, tá? Para a gente conseguir ter resultado com a tua alimentação, com os esforços que você faz, tá bom? E eu quero perguntar para você como é que você se sente hoje. Você teve o seu momento de relaxamento? Né? Porque é muito importante. Né? Se você não sabe como, eu vou te dizer. Tá? Eu vou, sim, te ajudar. Tá ok? Um beijo e te aguardo para a segunda aula, tá? Vamos falar da nutrição daí. Tá bom? Até mais.